Boa noite. Nós estamos, neste momento, no gabinete do presidente da República, no Palácio do Planalto, em Brasília, para entrevistar o presidente Jair Bolsonaro, que concede ao SBT a sua primeira entrevista depois da posse. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Eu peço a Deus que nos ilumine para fazer um bom trabalho para o nosso Brasil. Estão conosco a Débora Bergamasco, repórter do SBT, e também o Tiago Nolasco, igualmente repórter do SBT. Senhor presidente, nós sabemos que a reforma da Previdência é fundamental neste ponto do seu governo, até para viabilizá-lo, né? Porque se a reforma for aprovada, tudo tende a correr muito melhor. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, em primeiro lugar, quando que o senhor pretende mandar, em que data, a reforma para o Congresso Nacional? Eu sei que o senhor está para receber o anteprojeto por esses dias, mas o que o senhor já pode nos adiantar quanto ao formato da proposta do governo? O que nós queremos é aproveitar a reforma que já está na Câmara, começou com o senhor Michel Temer. Vamos rever alguma coisa, e porque a boa reforma é aquela que passa na Câmara e no Senado, não a que está na minha cabeça ou da equipe econômica. E ela interessa para todos nós. Estamos numa situação, mais 2, 3 anos, entraremos em colapso. Nós não queremos que o Brasil chegue à situação que está a Grécia. Agora, todos vão ter que contribuir um pouco para que ela seja aprovada. Eu acredito que o Parlamento não vai faltar ao Brasil a aprovação da mesma. Uma notícia que circulou hoje dá conta de que já existe uma idade mínima aprovada para essa proposta da Previdência de 65 anos para os homens, 63 para as mulheres ou 63 anos para os dois. Isso procede? Olha, o que nós pretendemos, ao você botar num plano a reforma da Previdência, nós passarmos dar um corte até o final de 2022. Essa aqui é uma ideia inicial. Aí seria aumentar para 62 os homens, 57 as mulheres, não de uma vez só, né? Um ano a partir da promulgação e outro ano a partir de 2022. Essa é a ideia. E o futuro presidente reavaliaria essa situação e botaria do próximo governo, 2023 até 2028, né? Passar para 63, 64. Essa é que é a ideia. Que quando você bota tudo de uma vez só num pacote, primeiro que você pode errar, e nós não queremos errar. Mas a oposição, como regra no Brasil, quanto pior estiver o governo, melhor, vai usar os 65 anos para dizer à população que nós fizemos uma tremenda maldade com o povo. Não queremos fazer isso daí. Isso tem a ver muito com o serviço público. Você não pode, por exemplo, você pega o IBGE, né? Você vê nas estatísticas ali, a expectativa de vida no Piauí, 69 anos. Então, o 65 fica um pouco forte para algumas profissões. Você tem que levar em conta isso daí. E o que mais pesa no orçamento, né, é a questão da Previdência Pública. Essa vai ter maior atenção da nossa parte. E, no meu entender, vamos buscar também eliminar privilégios. Então, não é uma reforma simplesmente dar um número para todo mundo. Haverá diferença para facilitar a tua aprovação e também não fazer injustiça com aqueles que têm uma expectativa de vida menor. Presidente, boa noite. O senhor citou aí a questão dos privilégios, né? Eu queria saber se o senhor pretende aumentar a alíquota de contribuição previdenciária para os servidores públicos. Olha, eu não pretendo, deixa bem claro isso aí. Eu sei que em São Paulo passou de 11% para 14%. Você já tem uma alíquota de imposto de renda altíssima que não é corrigido ano após ano. Na verdade, é um redutor de renda. Acredito que não seja necessário fazer isso aí. Então, daqui a pouco, você vai querer que o governo fique com o seu líquido e você fique com aquilo que é descontado parte do governo. Então, eu acho que é injusto essa questão. 11% está de bom tamanho, mais 27,5% de imposto de renda, está de bom tamanho isso aí. Boa noite, presidente. Nascimento, Débora. Ainda falando de Previdência, se diz que a proposta que o Paulo Guedes, o ministro da Economia, vai apresentar para o senhor, apresentaria uma possibilidade de começar a idade do serviço público, do servidor público, um pouco maior do que os trabalhadores do regime geral. O senhor acha viável essa proposta? Como regra, o servidor público, você tira aí o pessoal da segurança. Como regra, não está sujeito àquelas intempéries dos outros, né? Do geral da Previdência. Eu acho justo
essa questão do contrato de servidor público. E grande parte do nosso déficit é a Previdência Pública da União, Estados e municípios. Bom, na apresentação do plano econômico do governo, falou-se em imposto único, né? E foi citado como uma possibilidade, foi citada a tributação das movimentações financeiras, ou seja, a velha CPMF. O senhor concorda com isso? Não, da minha parte está descartado, a decisão é minha nessa questão, não teremos a volta da CPMF. Nós queremos fusão de impostos e simplificações. Isso a equipe econômica está bastante empenhada, né? Esse imposto único até seria, entre aspas, né, até bem-vindo, mas no meu entender é uma coisa para um longo prazo realmente. A ideia seria o IVA, o Imposto de Valor Agregado? Pode ser isso daí, sim. Eu vou discutir as sugestões que virão da equipe econômica para que a gente possa fazer uma reforma realmente que tenha reflexo o mais rápido possível junto àqueles que produzem no Brasil. Eu tenho falado para a equipe econômica, né? Nós temos que fazer com que entre mais dinheiro no caixa sem aumentar impostos. Como? Desburocratizando, desregulamentando. Tem um ministério aí, se não me engano, da infraestrutura, que tem 5.000 portarias, né? E parece que em janeiro metade vão ser revogadas, né? A mesma coisa no tocante a instruções normativas. O senhor já determinou isso? Eu determinei que não estou seguindo o Trump, não. O Trump fez muita coisa certa lá. E ele, além de revogar uma infinidade de legislações, né, ele disse lá, cada nova regulamentação, aquele ministério vai ter que revogar outras 2 a partir de agora. Devemos fazer a mesma coisa. Esse cipual de instrução normativa, de portaria, de decreto, de leis complementares, nós temos que diminuir isso aí. Eu penso, né, quanto mais complicado é um país, né, mais leis ele tem. Presidente, na reunião que o senhor teve hoje pela manhã com os seus ministros, parece que saiu uma notícia de lá de que o senhor pediu a revisão em cada ministério sobre liberações de recursos, sobre exonerações dos últimos 30 dias do governo Temer. Qual que é o seu objetivo com isso? Tem alguma coisa que o senhor viu, já detectou que não está te parecendo boa? Por exemplo, né, a gente vai falar em criptomoedas. Uma das publicações de Estado da União, em torno de 40 milhões de reais, para que o índio brasileiro passe a ter acesso a criptomoedas. É lamentável uma decisão nesse sentido. Vai ter que ser revista. A Damares já conseguiu sustar a liberação desse recurso. Outras vão tentar rever, você pode ver. Lei Rouanet, por exemplo, lá Furnas, Rio de Janeiro. No dia 12 de janeiro, 21 processos foram assinados. Eu poderia falar cada um deles. Um deles chama a atenção, R$200 mil para que faça 2 corridas em comunidades pacificadas, uma delas do Borel. Se eu não me engano, ali a inclinação do morro é 60 graus, não tem cabimento isso daí. Agora, cada corrida de rua, R$100 mil, isso está promovendo o esporte, está na cara que algo errado está acontecendo ali. Sem falar ministério agora, porque a gente vai correr atrás sem polemizar, isso é uma regra. Vou ter que falar o Ministério do Turismo, né? Há poucos meses, encomendou uma consultoria para saber se um determinado país aqui, outro, né, você poderia abrir uma representação para estimular o turismo do Brasil. A conclusão foi que não era viável. Quanto se pagou por essa consultoria? R$3 milhões. O senhor acha que tem margem para corrupção nesses casos todos? Está na cara que tem muita coisa errada. Eu acho que ninguém, nenhum agente público, ia jogar fora R$3 milhões e fazer uma consultoria que, com todo respeito, qualquer um de nós poderíamos, né, fazer algo parecido com consultas na internet, simplesmente. Presidente, o ministro Paulo Guedes falou em abandonar definitivamente a legislação fascista da CLT. Pode vir aí uma nova reforma trabalhista? O que mudaria para o trabalhador? O Paulo Guedes sabe, já tem discutido com ele, que os direitos trabalhistas são previstos no artigo 7º da Constituição e não pode ser mexidos por emenda à Constituição porque estão nas tal das cláusulas pétreas. Ele pretende, como exemplo da última reforma que nós fizemos, facilitar a vida de quem produz no Brasil. Quando eu falei que é difícil ser patrão no Brasil, os sindicatos falam, é difícil ser empregado. E eu responderia agora, que não tive a oportunidade de responder, mais difícil ainda estar desempregado. É a situação que está o Brasil. O Brasil é um país de direitos em excesso, tá? Agora falta emprego. Porque quando você pensa em produzir alguma coisa, quando você vê
a questão dos encargos trabalhistas, que atrapalha a todo mundo no Brasil, aquela pessoa desiste de empreender. Olha os Estados Unidos, por exemplo, lá não tem quase direito trabalhista nenhum. Não adianta você ter direito e não ter emprego, não ter trabalho. Então, a ideia é aprofundar mais ainda uma reforma na legislação trabalhista, sem tirar direito de ninguém, porque você nem pode pensar nisso, porque os direitos estão previstos no artigo 7º. Então, o senhor acha que facilitar vai criar aí para o empresário um estímulo para gerar emprego? Olha, há um número grande de empregados de qualquer empresa que são voltados para defender o patrão dessas questões. Você vê uma coisa que nos complica bastante? Ministério Público do Trabalho. Por exemplo, tem o caso do empresário de Santa Catarina, das lojas Avan, o Luciano Hang. Tá? Ele fez campanha para mim. O MP do Trabalho chegou à conclusão que ele estava constrangendo funcionários a votar em mim e aplicou-lhe uma multa de 100 milhões de reais. Não tem cabimento. Daí ele manda a sua assessoria, né, de advogados procurar se defender disso e descobre que dos 5 procuradores do MP do Trabalho que votaram, que entraram com ação contra ele, 3 tinha lá nas suas mídias sociais, ele não. Então é politizado o negócio, você não pode ter politização. O MP é bem-vindo, mas quando você entra para o lado da politização, que não passou a ser mais exceção, ficou a ser quase uma regra, eles estão trabalhando contra eles. O senhor acha que a Justiça do Trabalho deveria acabar? Eu acho que qual país do mundo que tem? Tá? Tem que ser justiça comum, tem que ter a sucumbência. Quem entrou na justiça, perdeu, tem que pagar. Até 1 ano e meio atrás, no Brasil, era em torno de 4 milhões de ações trabalhistas por ano. Ninguém aguenta isso. Nós temos mais ações trabalhistas que o mundo todo junto. Então, algo está errado. É o excesso de proteção. É igual um casamento. Se há um ciúme exacerbado de um lado ou de outro, esse casamento tem tudo a acabar. E o governo do senhor vai mandar um projeto de lei, alguma proposta para acabar com a Justiça do Trabalho, então? Isso daí a gente poderia até fazer, está sendo estudado. Em havendo o clima, nós poderemos discutir essa proposta e mandar para frente. Inclusive, nós queremos... Você pode ver, a mão de obra no Brasil é muito cara. O empregado ganha pouco, tá? Mas a mão de obra é cara. Eu costumo dizer, né? É pouco para quem recebe, muito para quem paga. Né? Devemos modificar isso aí. Alguém ganha R$1.000 por mês, o patrão está gastando, na verdade, 2.000.